Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Tudo bem com vocês, ou seus queimadores de componentes? Vocês aí que explodem capacitores quando estão montando o circuito? Vocês que tomam choque à toa? Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo, galera. Hoje nós vamos aprender a montar uma máquina que produz som a partir do arco voltaico, a partir do plasma, a partir de um raio. Isso mesmo. Nós podemos chamá-la de bobina de Tesla musical, né? Por exemplo, apesar de não ter o mesmo formato de uma bobina, bolinha na ponta e tal, ela possui os mesmos princípios de funcionamento. É um transformador ressonante. Seja lá qual for o nome que você quiser dar, tudo bem. O importante é montar, aprender a eletrônica por trás, aprender todos os princípios físicos e mostrar pra galera. Vai ser muito divertida a montagem desse experimento, galera. E como que eu tive essa ideia? Bom, basicamente foi o seguinte. Há algum tempo atrás, faz um tempo já, eu tava pesquisando, eu tava no YouTube lá, né? Aí apareceu um recomendado de uma bobina de Tesla que toca música. Uma bobina gigante que tocava música. A primeira coisa que eu pensei foi, caramba, como que eu não pensei nisso antes? É só fazer a frequência do raio que ela gera, né, do arco voltaico, oscilar na mesma frequência que a música. Então eu falei, vou montar um projeto bem simples pra galera, que qualquer um pode montar com o mínimo de componentes possível, que toca essa música a partir do Arduino. Então o que vocês acham? Eu utilizei um flyback, que é bem comum, acho que vocês conhecem pra caramba aí, e esse projeto funciona muito bem, galera. Nossa comunidade está crescendo, muito obrigado a você que torna isso possível. Se você quer comprar componentes com qualidade e bom preço, acesse o Baú da Eletrônica, o link está aqui embaixo na descrição, é só entrar lá e dar uma conferidinha nos componentes, moçada. Então, sem mais delongas, bora pro projeto. Pessoal, para nós montarmos nosso projeto, nós vamos precisar de um flyback. Isso aqui é um componente elétrico, né? É basicamente um transformador, utilizado dentro daquelas TVs e monitores, né? Antigos. Aquelas TVs de tubo, né? Que tem o tubo dentro, aquela tela de computador super compacta. E você pode retirar um dessas TVs ou comprar um em eletrônicas. Como essas TVs estão ultrapassadas, esse equipamento, esse componente você acha por um preço muito barato. Aqui em Maringá eu encontrei ele por R$23. Pode ser qualquer modelo de flyback de corrente alternada e esse aqui é o modelo do meu, caso você queira comprar um igual. Este é o mesmo flyback que eu utilizei neste vídeo aqui, ó, na qual nós ensinamos uma maneira bem simples de fazer ele gerar um arco voltaico. Os dois fios aqui do lado são do foco e do ajuste da tela, então eu cortei eles porque nós não vamos utilizar. Nós também vamos precisar de um transistor NPN, esse daqui é o 2N3055, pode ser encontrado na internet em lojas de materiais eletrônicos. Também vamos precisar desse outro transistor aqui, também NPN, e no caso esse é o BC548B. Nós vamos precisar também de dois resistores de 15 ohms, nessas cores aqui, um resistor de 1K nestas cores e um resistor de 220 ohms, todos por 1/4 de watts, com tolerância de mais ou menos 5%. Vamos precisar também de um Arduino, não importa o modelo, pode ser o Uno, o Nano, o Mega, do M9, seja lá qual for, vai funcionar filé no nosso projeto. O micro também, né? Eu recomendo o Uno, porque é o que a gente está usando e é fácil de conectar. Também vamos precisar do cabo do mesmo. Caso você não saiba fazer o upload do código aqui para o Arduino, nós temos aulas aqui no canal que ensinam como fazer isso. Ensinam como você utilizar o Arduino, o que era o Arduino, não somente mostrando como ligar coisas, acionar coisas, não que seja bom também, nós fazemos isso, mas nós vamos além. Nós mostramos toda a arquitetura do microcontrolador, analisamos o datasheet do mesmo e o circuito elétrico da placa também, como foi desenvolvida, a história e tudo mais. Beleza, galera? Vamos precisar de algumas ferramentas como ferro de solda, estanho, alicate de bico, alicate de corte. Vamos precisar de um pedaço de fio de 1,5 milímetros, certo, galera? Esse fio tem um tamanho de 43,5 centímetros, pode cortar exato. Você acha esse fio em eletrônicas em casas de materiais elétricos para construção. Este fio aqui é mais fininho, esse é um fio 0,5 milímetros, também encontrados em eletrônicas em casas de materiais elétricos. Pegue nas cores preferencialmente que eu estou mostrando aqui para ajudar a montagem, não que isso interfira, né? O tamanho desse fio é 48,5 centímetros, fio 0,5 milímetros, não rígido também. E dois pedaços do mesmo fio, 0,5 milímetros, só que um na cor vermelha e outro na preta. Os dois fios, esses dois aqui, tem 25 centímetros. Também vamos precisar de dois jumpers macho-macho para ajudar na conexão com o Arduino.
beleza? Utilizem um jumper de vocês que você possa fazer a solda aqui, porque nós vamos usar exclusivo para este projeto. Nós vamos precisar de 2 pedacinhos de arame galvanizado. Esse arame aqui tem espessura de 0,89 milímetros e ele tem 34 centímetros de comprimento, os dois. Vamos precisar de 2 parafusinhos soberbos. Esses parafusos têm 4 milímetros de espessura por 14 de comprimento. Também uma base de madeira. Neste caso aqui, eu tenho uma base de madeira retangular disponível. Você pode estar usando qualquer uma que caiba o nosso circuito. E só de ver no vídeo dá para ter uma noção. Essa daqui tem 34 centímetros por 10 centímetros. Também vamos precisar de uma fonte de corrente contínua, certo? 12 volts com capacidade de fornecimento de até 3 amperes. E também uma pistola de cola quente. Galera, agora com um fio vermelho de 43,5 centímetros, de espessura 1,5 milímetros, vamos começar a enrolar aqui nesse núcleo de ferrite do nosso flyback. Nós começamos dessa forma aqui, ó, nesse mesmo sentido, é só copiar ele. Vamos enrolar aqui 5 voltas. Dá para deixar um pedacinho aqui de mais ou menos uns 8 centímetros. A gente faz as 5 voltas, depois deixa simétrico as duas pontas, né? Ó, foram 5 voltas, galera. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai contar aqui. Agora ficou um tanto quanto simétrico. Beleza, tá feito o nosso enrolamento primário. Agora com fio preto de 48,5 centímetros e meio centímetros de espessura, vamos enrolar 3 voltas. Só que, ó, galera, nós vamos começar por baixo agora, ó. Presta atenção. Esse é mais fácil, é mais fino. 3 voltas. 1, 2, 3. Agora nós vamos descascar esses fios e já deixar estanhado para facilitar a solda. Agora nós já vamos montar na base de madeira. Só lembrando, galera, que toda a lista de materiais e ferramentas está lá na página do blog. Lá tá facinho, só para você levar numa loja e já comprar tudo, se organizar aí, beleza? E também vamos precisar de 2 jumpers macho-macho para ajudar na conexão com o Arduino. Beleza? Utilizem um jumper de vocês que você possa fazer a solda aqui, porque nós vamos usar exclusivo para este projeto. Vamos começar com a base de madeira para poder ficar organizado. O nosso flyback, eu não montei ainda isso daqui bonitinho na base de madeira, mas nós vamos tentando, né? O flyback vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. 12 centímetros aqui, ó, 12 centímetros o núcleo de ferrite. Então, daqui até o núcleo de ferrite, 12 centímetros. Vamos pegar a cola quente e vamos colar o flyback. Agora, pessoal, para a montagem nós vamos ter que lidar com o nosso transistor NPN 2N3055. Se você digitar isso no Google, você vai achar o datasheet, que nada mais é como se fosse o manual do componente eletrônico. E nós vamos verificar que este pin é o emissor, este é a base e a carcaça metálica dele, na qual você pode soldar com estanho, é o coletor. É muito importante vocês sempre fazerem isso, principalmente quem está começando a mexer com eletrônica. Olhar no datasheet para mim é mais prático. Mas caso você não tenha na mão, você pode medir com o multímetro, tranquilamente, identificar as pontas, né? Então, só para ficar tranquilo, eu vou escrever aqui, ó, emissor, este terminal é o emissor, esse daqui é a base, e a carcaça do nosso componente nós vamos chamar de coletor, pode ser em qualquer lugar dessa parte metálica. Antes de tudo, para facilitar a solda, vamos deixar estanhado. O coletor eu vou deixar estanhado bem aqui no cantinho. Você tem que fornecer bastante calor ao metal aqui, a carcaça do transistor, para que ele esquente. Depois você tira, ó lá, fica um pontinho de solda que é onde nós soldaremos o fio. Estanhou o terminal do emissor, estanhou o terminal da base. Pessoal, eu vou montar de um jeito na qual aqui nós não vamos usar PCI padrão, né, aquela PCI ilhada, nem protoboard, de montar direto aqui para ficar bem didático para vocês e dar aquele tom meio grotesco no circuito, né, meio caseiro, já que nós vamos trabalhar com arco aqui, fica massa. Esse terminal aqui nós vamos soldar no coletor. Então, cuidado ao encostar no transistor, ele pode estar quente. E vamos soldá-lo aqui. Agora, pessoal, este fio preto aqui, que sai debaixo desse enrolamento do flyback, ele sai debaixo do núcleo de ferrite, né? Nós vamos soldar na base. Pronto, os dois foram soldados.
Agora vamos utilizar aqueles dois pedacinhos de fio 0.5 de 25 centímetros. Vamos utilizar o preto e vamos soldá-lo diretamente ao emissor. Já o fio vermelho nós vamos soldar diretamente aqui, nessa saída aqui da bobina, a saída que parte de baixo dela. É aqui onde nós vamos ligar os 12 volts, né? O positivo e o negativo. Agora com os resistores, 2 de 15 ohms e esse aqui de 220 ohms, vamos soldá-los todos em série. Tá soldado aqui, galera. Agora nós temos duas pontas. Uma ponta do resistor de 15 ohms e a outra ponta do resistor de 220. A ponta do de 15 nós vamos soldar aqui no emissor juntamente com o fio negativo. Então segure o fio negativo também para que ele não se solte na hora que você for soldar. A outra ponta aqui, de 220 ohms, nós podemos dobrar para ficar melhor. E nós vamos soldar juntamente com essa ponta aqui do fio vermelho. Para facilitar, eu vou dar uma enroladinha aqui, ó. Agora vamos estanhar. Agora, pessoal, sobrou essa ponta preta aqui, do enrolamento de 3 espiras, que sai da parte de cima. Nós vamos soldá-lo entre a junção do resistor de 220 ohms e o de 15 ohms, bem aqui. Eu vou deixá-lo de uma forma mais organizada, que eu vou passar cola quente no fio de alimentação para poder segurar no lugar. Pessoal, agora o nosso circuito, que nada mais é que um oscilador, está pronto. Ele vai servir, esse circuito aqui, para oscilar, digamos assim, uma tensão nesse núcleo de ferrite do nosso flyback, que aumentará essa tensão de forma que nós podemos ver um arco voltaico aqui. Então, basicamente, esse transistor está servindo como comutador, como chave, para ficar abrir e fechando o circuito, mandando energia ou não para essa bobina primária, para poder fazer nosso circuito oscilar e girar alta tensão. No final do vídeo tem uma explicação bem detalhada de como cada componente está atuando, beleza? Então nós já podemos fazer um teste de alta tensão, então você vai tomar muito cuidado. Você nunca vai encostar aqui na ponta, meu amigo, e segurar aqui atrás do fio. E vai aproximar desses terminais aqui, ó. Vai ser esse terminal, vai ser esse terceiro terminal aqui que vai gerar a alta tensão, ó. 1, 2, 3, esse daqui. Então nós vamos aproximar dele, beleza? Vou ligar aqui para vocês verem então. Bom, para isso nós vamos colocar 12 volts aqui. Eu estou com a minha fonte de bancada, então vou colocar o positivo no vermelho, o negativo no preto e vou ligar ela. Eu montei de um jeito que o sentido das correntes nas bobinas está certo, né? Você viu que nós montamos enrolando de cima para baixo, de baixo para cima. Mas caso o seu circuito não funcione, é só inverter esses dois fios pretos aqui, ó, da bobina secundária. Tira ele daqui, coloca aqui. Tira esse daqui e coloca ali. Só inverter. Então vamos ligar para ver. Eu vou dar uma erguidinha aqui, ó. Liguei o circuito e já começa o barulho, né? Ó. Tá escutando? Forma um arco voltaico aqui nervoso, né? Dá uns 2, 3 centímetros de arco, ó. Então essa é uma outra forma bem simples, né, de acionar um flyback, ó. Agora, galera, nós vamos inserir o Arduino no circuito para que ele possa modular essa frequência, que se a gente fosse comparar uma transmissão FM seria com uma frequência portadora, e o Arduino vai modular essa frequência para gerar o som. Para nós podermos conectar o Arduino ao nosso circuito, nós vamos precisar adicionar mais um transistor. Montar mais um circuitinho bem pequeno. Então nós vamos pegar esse outro jumper macho que sobrou e vamos soldá-lo aqui ao emissor. Galera, só uma correçãozinha aí, não soldem esse jumperzinho macho na base, tá? É simples, retirem ele e deixem só o fio negativo aqui, tá vendo? Fio negativo na base, fio preto na base da bobina primária e somente ele. Agora, com o transistor BC548, ele tem os pinos, a base é o pino central, o terminal central, o emissor é o terminal da direita, lembrando que eu estou olhando para o código dele aqui. Então, olhando para o código dele, onde está escrito BC548, terminal da direita é o emissor, da esquerda é o coletor e do centro é a base. Nós vamos pegar aquele resistor de 1K que nos sobrou para montar o circuito, vamos soldar em série com a base. Para isso eu vou cortar este pedaço do terminal dele. Está soldado o resistor na base, galera. Agora vamos cortar o outro terminal do resistor. E agora sim, ó, com o nosso jumper macho nós vamos soldar ele aqui. É o jumper que a gente removeu da base do transistor que estava errado, né? Fica assim.
Agora, moçada, é bem simples. Vamos erguer essa perninha da base para frente, lembrando que o código sempre está de frente para vocês. Então nós temos o emissor e o coletor aqui. Nós vamos soldar desta forma aqui, ó. O emissor deste transistor na minha mão, que é o BC548, no emissor do transistor abaixo. E o coletor desse transistor que está na minha mão na base do de baixo. Agora, para ficar mais resistente, né, para esse fio estar muito mole, para não quebrar, eu vou colá-lo aqui, ó. Então, moçada, fica assim. Nós temos o fio do negativo. Então, esse branco aqui ficou como negativo. O emissor, olha só olhar, emissor negativo. E esse aqui vai ser onde receberá o sinal do Arduino. Então, agora, vou posicionar o Arduino aqui, deixá-lo aqui. Se você quiser fixar com algum parafuso, alguma coisa, tudo bem. Esse fio branco que sai do emissor, eu vou ligar a esses ground, esse GND, qualquer um dos dois. E, segunda programação, que também está lá no blog, são várias músicas para você colocar dentro do Arduino, né? Todas em 8 bits. Todas estão como saída de áudio no pino 8, então eu vou conectar esse fio aqui ao pino 8. E para que o Arduino funcione, eu estou usando a própria alimentação da USB. Então vou pegar aqui e conectar o cabo USB. O Arduino então está funcionando, está energizado, né, galera? Depois eu vou dar uma fixada nele. O plasma será gerado aqui e o som sairá do próprio plasma. Por enquanto eu só vou segurar com a mão aqui, mas nós vamos fazer uma armação com arame aqui para ficar mais bonito. Mas vamos testar aqui agora então. Arduino conectado, vou resetá-lo rapidão e ligar a fonte. E vou aproximar aqui, ó. Muito massa, né? Eu vou aproximar para vocês verem. Será que funciona bem ou não nosso circuito? Agora vamos fazer a armação com arame, galera. Lembre-se de desligar o circuito. Se você quer deixar esse projeto sendo exibido em uma feira de ciências por muito tempo, tocando a música, eu recomendo você utilizar, e não tem outra forma, senão vai queimar seu transistor 2N3055. Utilizar um dissipador de calor nesse cara. Então é só erguer o circuito e colocar um dissipador de calor nele. Se quiser colocar um cooler para ficar legal, aí fica massa também. Eu também vou fazer isso posteriormente. Beleza? Mas para o seu circuito funcionar aí de 5 a 10 minutos sem problema nenhum, você nem precisa pôr dissipador. É só para demonstrar, pequenas demonstrações. Mas para deixar em um longo período funcionando, horas, dias e tal, eu recomendo colocar o dissipador de calor ali. Beleza? Já vimos que funciona muito filé, muito massa. Agora vamos fazer a armação com arame galvanizado para direcionar esse arco voltaico em outro lugar. Basicamente agora nós temos que virar hippies, certo? E trabalhar com arame aqui. Bom, a armação que eu vou fazer é assim, ó. Eu vou usar esse parafuso aqui para poder fixar o arame na base. Então, primeira coisa, pegar o arame e fazer uma argola na ponta, né? Uma argola que caiba o parafuso dentro. Bom, tá aí, ó. Agora, segura essa argola aqui e vou dobrar em 90 graus com relação à argola. Vou fazer isso com o outro fio também. Agora posso posicionar os dois mais ou menos nessa posição. Só que para ficar bem direcionadinho o raio, eu vou pegar e deixar a argola assim e vou dobrar mais ou menos 2 centímetros aqui, galera. Não é necessário precisão aqui. 2 centímetros, vou dobrar em 90 graus aqui. Agora vamos deixar o arame para esse lado aqui, ó. E vou parafusar aqui. Deixa eu ver como que vai ficar a proporção mais ou menos. Já tô pondo o parafuso aqui, galera, num lugar. Eu nem medi direito a distância aqui, mas não importa. A questão é manter os arames esteticamente bonitos aqui, né? Mas o mais importante é manter ele apontado nessa direção para você pôr o outro perto aqui e ajustando ele, né? Entortando ele. Pessoal, só para lembrar, eu coloquei as músicas uma de cada vez para você fazer um upload para tocar uma de cada vez aqui na sua máquina de tocar músicas com raios, certo? Mas vocês podem fazer uma programação na qual todas as músicas podem rodar depois de um período, né, no mesmo programa do Arduino, ou pode colocar botões para trocar a música a cada clique, ou pode pôr um display, pode pôr várias coisas, tá? Vocês brinquem aí, é um desafio para vocês poderem alterar. Isso aí é tranquilo, né? Então, ó, tô posicionando o outro arame aqui de forma que fique mais ou menos uns 2 centímetros aqui. Depois eu vou entortando o arame, então não importa. O importante é eu ficar reto com relação ao outro aqui. O que nós vamos fazer? Nós temos que redirecionar a diferença de potencial para esses dois arames aqui, né? Então nós vamos pegar este fio aqui e vamos soldar no pezinho deste arame, ó. Vou passar por aqui
e vou soldar aqui no pezinho deste arame. Aí vamos soldá-lo aqui. Tá aqui o fio, eu vou decapar e estanhar as pontas. E nós vimos que ele gera o arco voltaico com esse terceiro pino aqui, né? Tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Então vamos soldar aquele outro fio que nós já cortamos daqui do terceiro pino até essa haste aqui. Se ele ficar muito grande, dá para vocês ajustarem o tamanho, cortar e decapar de novo. Fica mais organizado. Bom, deixei uma distância de mais ou menos 1 centímetro, galera, aqui. E nós vamos conectar o Arduino ao USB então. E vou apertar reset aqui só para poder começar a música do começo. E quando eu soltar o reset, eu vou ligar a fonte. Bom, conclusão desse primeiro teste é que as varinhas ficam tremendo muito. E o que acontece? O som fica meio distorcido. Porque eu estava batendo na bancada, tá? Tava mexendo minha perna aqui. Então desligamos a fonte e vamos aproximar mais. Tá mais aproximado, vamos fazer um novo teste. Apertar reset, solta aí. Galera, agora nós vamos ver como funciona este circuito aqui, este projeto. E a primeira coisa que nós temos que fazer é entender como funciona cada componente. Primeiramente, vamos entender o que é o flyback.
Flyback nada mais é do que um transformador, digamos assim, certo? Ele tem um conjunto de bobinas internas, vários conjuntos, e ele converte, neste caso aqui, os nossos 12 volts, que nós alimentamos em corrente contínua, em uma tensão aproximada de 10 a 30 mil volts que sai aqui. E essa tensão, essa saída fornece aproximadamente de 4 a 15 mA. Ele é utilizado naqueles televisores antigos ou monitores de computador. Quando ele está sendo utilizado pelos televisores, ele opera numa frequência de 15 kHz, graças ao circuito da TV. E quando é utilizado em monitores de computador, ele opera entre 30 e 150 kHz. Então, basicamente, ele vai ter a função de pegar os 12 volts em corrente contínua e elevar essa tensão. Essa é a função dele. Nós temos um transistor aqui de alta potência, que é o 2N3055, e nesse circuito ele está funcionando como uma chave. Simplesmente ele está permitindo a passagem de corrente ou não entre o emissor e o coletor. Em outras palavras, ele está mandando 12 volts ou não para esta bobina primária aqui, essa vermelha. Então ele fica pulsando, ele manda 12 volts e para de mandar, manda 12 volts e para de mandar. Primeira questão, por que ele tem que pulsar os 12 volts? Porque você não consegue, a partir de uma bobina, excitar a outra com corrente contínua. Imagine a seguinte situação, você tem a bobina secundária e nesta bobina secundária está ligado um LED. E você tem a primária, na qual você vai ligar uma fonte. Quando você liga essa fonte, por exemplo, de 12 volts, corrente contínua, esse LED pisca, acende e apaga. Na hora que você tira os 12 volts, esse LED pisca de novo. Isso prova que nós não temos como excitar a bobina secundária com corrente contínua na primária. Nós temos que pegar esse 12 volts e deixá-lo pulsante, alternado. E é para isso que nós utilizamos o transistor. O secundário do nosso transformador está enrolado dentro do flyback. E o primário, a bobina primária, nós fizemos ela. Mas por que nós fizemos aqui a bobina, sendo que tem as outras bobinas aqui? Acreditem se quiser. Pelo menos na minha opinião, eu acho muito mais fácil fazer a bobina aqui externa. Muito mais fácil e muito mais didático, muito mais legal, né? Esse em preto aqui é um núcleo de ferrite. Quando você constrói uma bobina aqui em cima, você aplica uma corrente sobre essa bobina, cria-se um campo eletromagnético. Esse campo percorre, as linhas de força, né, percorrem o ferrite e passam dentro da outra bobina, excitando a bobina secundária, fazendo com que exista uma diferença de potencial entre seus terminais, né, um fluxo ordenado de elétrons. Surge corrente elétrica que será elevada graças ao número de espiras dessa secundária ser maior que da primária. Agora, para que nós precisamos dessa bobina secundária aqui? Essa em preto, com esse fiozinho. Essa bobina secundária está aqui para fazer a realimentação da base. Tipo assim, ó, o transistor manda energia para essa bobina. Essa bobina, além de mandar para a secundária do flyback, manda para essa secundária aqui que nós construímos. Cria-se então um fluxo ordenado de elétrons, cria-se então tensão, digamos assim, em cima dessa secundária, e essa tensão é responsável por desligar o transistor. Quando ele desliga, corta a corrente na primária, consequentemente cortando na secundária, aí ele volta a religar. Então é graças a essa realimentação, a essa outra bobina, que nosso circuito fica pulsando. O transistor fica oscilando em uma frequência muito alta. Esse oscilador aqui feito com esse transistor e esses resistores é conhecido como oscilador Hartley. Se você não sabe o que é um oscilador Hartley, eu recomendo você a pesquisar. Digite aí no Google e dê uma pesquisadinha, é bem interessante. Então, juntamente com o flyback, esses resistores e o transistor de alta potência, nós temos um circuito que produz alta tensão. Nós ligamos esse circuito sem o Arduino e sem esse transistor aqui, ó, né? Esse BC548. Ele já gerava o arco numa frequência específica. Então nós podemos, se comparado com uma rádio FM, por exemplo, entender que essa frequência aqui seria como se fosse a portadora da rádio FM. Porém, esse arco voltaico aqui criado está numa frequência específica, né? A frequência é dada pelo oscilador Hartley aqui, que depende da indutância da bobina, do tipo de transistor, inúmeros fatores que você pode inclusive calcular. Gerado então o nosso arco, eu então projetei esse circuitinho aqui para poder modular a frequência dele. Ou seja, pegar a frequência e alterá-la, deixar essa frequência proporcional à frequência da música. Aí que entra em ação o transistor BC548. O Arduino é responsável por produzir as músicas, né, por reproduzir as músicas. E a saída está no pino 8. Se você ligasse um buzzer ou um alto-falante no pino 8, você iria escutar. Então nós pegamos esse pino que tem a música e levamos até a base de um transistor BC548.
E esse transistor está com o emissor dele ligado ao emissor do transistor maior e o coletor dele ligado à base. Então toda vez que a música toca, nós temos negativo fluindo para a nossa base. Isso faz com que, em certo momento, o nosso arco seja cortado ou seja acionado. Seja cortado ou seja acionado. Como o Arduino produz os pulsos no pino 8 proporcional à música, o nosso arco liga e desliga, digamos assim, conforme proporcional à frequência gerada no pino 8, que é proporcional à música, reproduzindo o som que nós estamos escutando. Agora, como que o nosso arco produz som? Se eu ligasse aqui no pino 8 com um pré-amplificador, um alto-falante, ele tocaria a música. E como que um alto-falante faz com que a música chegue até nossos ouvidos? Ele vibra uma membrana, essa membrana move as moléculas do ar, as moléculas do ar se movendo movem os cílios dentro dos nossos ouvidos, gerando pulsos elétricos que são interpretados pelo cérebro. Então, basicamente, você tem que mexer o ar para gerar som. O arco também mexe com as moléculas de ar. Ora, quando cai um raio, logo depois você não escuta o trovão? O trovão foi o som gerado pelo raio. Afinal, quando o raio desceu, empurrou um monte de moléculas de ar. Esse rainho aqui também está empurrando e ora puxando um monte de moléculas de ar devido ao vácuo gerado quando ele é rompido, mexendo as moléculas de ar numa frequência proporcional a ele, que é proporcional à da música. Assim você consegue escutar som a partir desse arco aqui. E é realmente impressionante um arco tocando música. É legal demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Comente aí embaixo o que você achou desse projeto. Muito obrigado por se inscrever, galera. E compartilhe esse vídeo, curte a nossa página no Face. E até o próximo projeto massa pra caramba.